Fala galera, sejam muito bem-vindos a este que é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer aqui no YouTube, falando um pouco sobre o planejamento financeiro e a sua importância para uma vida um pouco mais tranquila e mais equilibrada, né? Estou muito animado para falar sobre esse conteúdo, sobre esse tema que é muito importante, trazer um pouco da minha experiência aqui como aluno, como investidor e agora como profissional do mercado financeiro. Espero que esses vídeos possam de alguma forma ajudar você no seu planejamento financeiro e que você consiga extrair o máximo de conteúdo possível, tá? Se você acha que esse vídeo faz sentido, que essa playlist faz sentido, não deixa de se inscrever no canal, curte, compartilha também, isso é muito importante para a gente levar essa mensagem para mais pessoas, tá? Agora chega de enrolação, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente seguir no primeiro vídeo, no primeiro material de uma playlist que será um pouco mais longa, onde a gente vai trazer muitos insights e muitos conteúdos também. Então, galera, bora lá. Vamos falar sobre planejamento financeiro. Esse é o tema da playlist e a gente tem que entender o seguinte. O planejamento financeiro não é algo que do dia para a noite a gente vira uma chavinha, a gente começa a executar, já começa a colher os frutos. Não. É um processo que exige resiliência, muita resiliência, que a gente tem que ser muito disciplinado e a gente tem que entender que só a maturidade ao longo do tempo vai trazer para a gente uma facilidade em controlar algumas etapas desse processo. Esse é um processo que eu vou tentar colocar em fases, e aí a gente vai ver aqui quais são as principais fases, e a gente terá outros vídeos aprofundando um pouco mais em alguns conceitos, trazendo alguns exemplos, alguns insights. Esse primeiro vídeo aqui é mais para colocar a gente na mesma página de que o planejamento financeiro ele é uma ideia muito macro, e a gente tem que ir dissecando quais são as fases, entendendo qual é o nosso momento e onde a gente quer chegar. Essas fases facilitam a gente entender algo que inicialmente parece ser extremamente complicado. Quando a gente fala sobre planejamento financeiro, a gente acha que são 15 milhões de etapas, um processo muito doloroso e difícil. Não que seja fácil, mas se a gente separa em fase, entende o que é mais fácil para a gente, o que a gente está errando, o que a gente está acertando, tende a ser um processo um pouco mais clean, um pouco mais fácil para a gente seguir. Nesse primeiro vídeo a gente vai separar aqui as etapas, a gente vai entender o que a gente vai ver daqui para frente. E nos próximos vídeos a gente vai aprofundando nos conceitos e algumas outras modalidades que podem fazer com que a gente saia da inércia do momento que a gente está, tá bom? Então assim, planejamento financeiro é fundamental para quem busca uma vida financeira saudável e estável. Acho que assim, o planejamento financeiro ele é para todos os níveis de maturidade quando a gente pensa em investimentos ou finanças pessoais. Tanto para aquela pessoa que já tem um patrimônio e precisa proteger, às vezes é uma pessoa que tem até um superávit, ela ganha muito mais do que ela gasta, só que ela não consegue direcionar muito bem, ela ainda não sabe tangibilizar muito isso. Então é para essa pessoa também e para aquela pessoa que ainda está no início da jornada, acho que mais para essa pessoa aqui, até para ela conseguir entender onde ela está, onde ela precisa melhorar, e ela consiga ter uma visão de longo prazo onde ela quer chegar. E aí a gente pensa em quais são as principais etapas quando a gente pensa quando a gente fala, né, de planejamento financeiro. Identificar seus objetivos, então ter clareza de onde você quer chegar, isso é fundamental. Se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer lugar serve. Avaliar a situação atual, sem dúvida a gente tem que, esse passo aqui para mim é um dos mais importantes. Existem pessoas que ganham muito dinheiro e conseguem gastar muito mais do que ganham mesmo ganhando muito dinheiro e às vezes não sabe para onde está indo. Quando a gente começa a detalhar e trazer um fluxo de caixa, ali, um controle de orçamento, a pessoa cai na real e fala, realmente aqui eu estou extrapolando um pouco mais, e aí fica mais fácil de tomar uma decisão. Então, avaliar a situação atual, sem dúvida, é um dos pontos mais importantes aqui para mim. Definir metas financeiras, então, eu sei quais são os meus objetivos e agora quais são as metas que vão fazer com que eu chegue no meu objetivo. Um plano de ação, como que eu vou fazer com que essas metas aconteçam? Vou reduzir aqui, vou encontrar uma segunda fonte de renda, vou começar a investir aqui. Então a ideia é que a gente comece agora aqui a definir processo para que a gente chegue nas nossas metas e posteriormente nos nossos objetivos e monitorar os resultados. Sem dúvida, como eu falei no começo do vídeo, não é um processo do dia para a noite que a gente vai começar a colher frutos. É um processo de maturidade, você vai construindo essa maturidade conforme o avanço no projeto, o avanço no seu conhecimento sobre as ferramentas e aí você vai adquirindo de fato essa maturidade para entender onde você está acertando, onde você está errando e quais são os próximos passos no seu planejamento financeiro. Isso daqui a gente vai... O monitoramento ele é importante porque a gente vai revisando o processo durante a jornada e corrigindo rota, né? Pode ser que a gente está indo para um caminho que às vezes não está sendo tão fácil ou um caminho que a gente entende que não vai ser o nosso checkmate quando a gente quiser entender se deu sucesso ou não.
E aí a gente pode reprogramar aqui e replanejar para uma rota um pouco diferente. Então, sem dúvida, você ter um acompanhamento constante ali de algum profissional, alguém que possa trazer uma segunda opinião para você, é muito importante, além de ferramentas, óbvio, que podem trazer indicadores ali se a gente está indo num caminho certo ou num caminho errado, né? E aí, pô, lógico, quando a gente pensa em planejamento financeiro, a gente tem que entender o que de fato a gente vai ter de benefício desse processo, né? Então, sem dúvida, uma visão clara da sua situação financeira atual. A ideia é que a gente, já nos primeiros movimentos, consiga entender aonde a gente está, onde a gente está errando, onde a gente está acertando. Uma tomada de decisão baseada em pontos fortes e pontos fracos, ou seja, agora eu tenho uma visão de onde eu estou, eu sei onde eu estou acertando e onde eu estou errando, então vou potencializar aquilo que eu estou indo bem e vou recalibrar aquilo que eu estou indo mal, sem dúvidas. Esse é um ponto muito importante. Definição de metas e objetivos financeiros alcançáveis e realistas. Acho que assim, todo mundo aqui já tentou fazer um monte de meta no começo do ano. Chega em fevereiro, março, a gente já tá, pô, já não é mais tão atingível assim, acho que eu já preciso recalibrar. Então, entender alguns processos aqui, como eu defino uma meta legal, como eu defino um objetivo legal, qual que é a diferença de metas e objetivos, isso aqui é importante a gente ter em mente também para a gente conseguir direcionar o nosso planejamento financeiro. E aí, o resultado disso é conseguir gerenciar melhor as nossas finanças, saber o que é meu ativo, o que é meu passivo, qual que é o meu patrimônio líquido, quais são as minhas fontes de receita, onde eu estou perdendo mais dinheiro, onde eu estou ganhando mais dinheiro. Aqui são os 4 pilares para quem pensa em um resultado, né? O que eu estou colhendo de resultado, fruto de fato de eu começar a fazer um planejamento financeiro. E aí, gente, quando a gente olha para tudo isso daqui que eu falei, que na verdade é a ponta do iceberg, a gente vai ver muito mais coisas daqui para frente, aí todos esses conteúdos, esses processos que eu trouxe aqui, a gente vai aprofundar muito mais nos próximos vídeos. A gente está pensando numa pirâmide e onde estamos nessa pirâmide. Qual é o momento que a gente está agora? A gente está aqui, na base da pirâmide. A gente está começando um processo que é longo e que precisa de uma maturação, porém, é o ponto mais importante. A gente não pode inverter essa pirâmide começando lá por montar uma carteira, um portfólio, começar a ler balanço de uma empresa, entender como que funciona um crédito privado, uma debênture. Óbvio, é importante demais a gente ter esse momento no nosso planejamento financeiro, mas não adianta a gente chegar nessa fase do planejamento financeiro, no momento de investir, se eu tenho 5, 6 dívidas aqui, financiamentos rolando, cartão de crédito atrasado. Então, não é o momento. Sem eu saber como está a minha situação, a minha saúde financeira, não é o momento de eu pular para uma fase muito adiante no planejamento, entendeu? Então, a ideia é isso, a ideia é colocar a gente no chão, entender qual é o momento que a gente está, base da pirâmide, e depois a gente vai aprofundando em outros conteúdos que, sem dúvidas, daqui para frente vai ficar muito mais profundo e muito mais técnico, e aí sim a gente vai conseguir tangibilizar o avanço no nosso processo. Esse foi o primeiro vídeo da nossa playlist, onde a gente vai falar sobre um planejamento financeiro. Serão vídeos assim como esse, um pouco mais curtos, outros mais profundos, mas a ideia é trazer uma visão macro nesse primeiro vídeo aqui de que momento estamos e quais serão os próximos passos. Então, a gente está na base da pirâmide, a gente sabe que é um processo longo, é um processo que vai ser duradouro, não vai ser da noite para o dia que a gente vai se tornar um expert no planejamento financeiro, mas, sem dúvida, iremos colher muitos frutos positivos quando a gente conseguir entender o momento que estamos e a gente conseguir fechar todo esse ciclo aqui para entender o nosso planejamento financeiro. Então, não deixe de curtir o nosso vídeo, dê o like aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você seja avisado também dos próximos vídeos, fechou?